Olá pessoal, vamos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís e o assunto que a gente está tratando são os gráficos. Hoje nós vamos falar sobre a média, que é uma medida importante que a gente pode atribuir a tabelas, gráficos e a outras informações. Você já ouviu essa palavra média? Então observe a manchete que está aqui em destaque. Em média, na cidade de Presidente Prudente, surgem 47 novos casos de dengue a cada dia. A palavra média nessa manchete está dizendo que alguns dias surgiram um pouco mais de 47 casos, e em outros dias apareceram um pouco menos de casos. Não quer dizer que todo dia vai lá e são exatamente 47. 47 é a média, está entre o maior e o menor valor. A gente usa muito a média, por exemplo, para calcular o rendimento dos estudantes na escola. Por exemplo, veja aqui as notas do Pedro. No primeiro bimestre, ele tirou 5 em matemática. No segundo bimestre, ele melhorou, tirou 6. No terceiro bimestre, ele tirou 8 e no quarto bimestre, ele tirou 9. Sabendo que a média para passar de ano é 6, será que o Pedro vai ser aprovado em matemática? Então, ele teria que tirar 6 ou acima de 6 em todos os bimestres para estar tranquilo. Mas como em alguns bimestres ele tirou mais do que 6, ele pode compensar talvez os 5 que ele tirou, que era menos de 6. E como que a gente calcula a média? Para calcular a média, a gente soma as notas, que são 4, e divide pelo número de notas, que é 4. Então, eu vou somar 5 mais 6 mais 8 e mais 9, como está feito aqui. E vou dividir, aqui eu estou usando o formato de fração para indicar a divisão, por 4, porque nós estamos considerando 4 bimestres. Então, 5 mais 6 é 11, mais 8 é 19, mais 9, 28. 28 dividido por 4 é 7. Então, a média do Pedro é 7. Como ele precisava de 6, legal, ele passou de ano. Pedro vai ser aprovado. Então, não esqueçam, para calcular a média, a gente soma os valores e divide o resultado pelo número de valores que a gente está considerando, tá? No exemplo da média do Pedro, tinha 4 notas. Então, por isso a gente dividiu por 4. Se fosse, por exemplo, a nota de um bimestre em que foram feitas 3 provas, a média das provas seria dividido por 3, porque são 3 notas. Então, vamos fazer alguns exercícios. O primeiro deles é: Carla teve as seguintes notas em história. Então, estão aqui a mesma coisa que a de matemática, só que é outra pessoa e outras notas. Ela tirou essas notas e a gente tem que calcular a sua média. Então, como eu falei, a média, nós vamos ter que fazer desta maneira. A média de Carla. Eu vou pôr aqui na linha de baixo. São 4 notas, então eu já sei que eu vou dividir por 4. 7 mais 6 mais 10 e mais 9. Somando os valores de cima da linha, 7 mais 6, 13. 13 mais 10, 23 e mais 9, 32. 32 eu vou dividir 32 por 4. Então, a resposta é 8. A média da Carla é 8. Se for na mesma escola, que tem a mesma média que da escola do Pedro,
a média necessária é 6, ela tirou 8, ela está aprovada. Mas não é só nas notas das escolas que a gente usa o cálculo da média. A gente pode falar também em velocidade média, tá? Então vejam aqui, ó. Nós temos as velocidades com que 3 grandes atletas correm para em seguida darem saltos com varas. Então, a Fabiana Müller, ela corre a 29 km por hora quando ela está se preparando para dar um salto com vara. A Helena Isinbaeva, ela corre a 30 km por hora. E a Jane Sir corre a 31 km por hora. Então, nós vamos calcular qual é a velocidade média dessas 3 atletas quando elas correm para o salto com vara. Então, nós temos a média. Vou fazer até diferente. Velocidade média das atletas. Então, nós temos que fazer a soma dessas velocidades, tá? E no denominador nós vamos colocar 3, porque nós temos que dividir a soma por 3, já que nós estamos considerando 3 velocidades. Então, nós vamos somar 29 mais 30 e mais 31. 29 mais 30, 59. 59 mais 31, 90. Então, o resultado é 90 dividido por 3, que é 30 quilômetros por hora. Em que outras situações a gente pode precisar calcular a média? Por exemplo, na saúde, a gente pode querer saber qual é a massa média ou o peso médio, como costuma se dizer, de que uma criança tem. Porque assim, quando os pais estão acompanhando o crescimento, o pediatra está acompanhando o crescimento da criança, ele pode saber se aquele crescimento está normal ou se precisa, por exemplo, melhorar a alimentação da criança. Então, com isso, o que eles pegam? Pegam um grande número de crianças, veem a massa ou o peso dessas crianças, somam e dividem pelo número de crianças que eles avaliaram. Com isso, a gente tem um peso médio que pode servir de referência para a gente saber se está certo. Que outras situações você ouviu falar em média? Por exemplo, quando a gente fala de desmatamento, a gente pode falar de avaliar o desmatamento na Amazônia, por exemplo, durante vários anos e descobrir qual é a média. E assim, em alguns anos a gente sabe se foi superior à média ou foi inferior à média. Então, a média é um número que indica para a gente uma referência quando você tem um grande conjunto de dados. Ou nem precisa ser um grande conjunto de dados, mas quando você tem dados e quer ter uma referência deles entre um e outro. Então, hoje nós falamos sobre a média, aprendemos como calculá-la e só para recordar, para calcular a média, a gente soma os valores e divide o resultado dessa soma pelo número de valores que a gente considerou para calcular a média, tá certo? Até a próxima aula.